Fala galera, eu sou o Luiz Gustavo, eu tenho 18 anos, eu concluí o ensino médio ano passado e fui aprovado em Medicina na Universidade Federal de Goiás, em segundo lugar, e em segundo lugar também para Medicina na Universidade de Brasília. E a convite do Vem Pra Federal, eu vim aqui hoje falar com vocês sobre as provas de Ciências da Natureza e Matemática do Enem. E para ajudar vocês a assimilarem e até copiar se vocês quiserem, eu trouxe o que eu vou falar aqui em forma de slide. E de antemão aqui eu já quero ir pedindo desculpa para vocês se eu der uma travada aqui, porque é muito difícil falar por muito tempo assim, sem dar um branco alguma hora. Então eu vou falar de ciências da natureza e matemática, como se preparar. Mas antes de falar de ciências da natureza e matemática em si, eu gostaria de falar algumas considerações gerais, de coisas que são muito importantes você ter. Rotina bem definida. É muito importante você ter uma rotina bem definida, cara. Porque, querendo ou não, seu corpo vai se acostumando com o estudo. E conforme o seu corpo vai se acostumando, vai rendendo mais. Então isso aumenta muito o rendimento você ter uma rotina bem definida. Saber o que estudar no dia no geral. O que quer dizer saber o que estudar no dia? No início do ano passado eu perdia muito tempo quando eu chegava em casa. Chegava em casa por volta de 1h20, almoçava e parava de... começava a estudar 2h30, 3 horas. Eu gastava muito tempo para decidir o que eu ia estudar a matéria do dia. Aí eu percebi que eu estava perdendo muito tempo. O que eu comecei a fazer então? No domingo, eu já separava a matéria que eu ia estudar a semana inteira. Segunda eu vou estudar ecologia, terça eu vou estudar probabilidade, quarta eu vou estudar racionalismo, quinta eu vou estudar arcadismo, sexta eu vou estudar Segunda Guerra Mundial. Entendeu? É isso que eu quero dizer com saber o que estudar no dia. E saber o que estudar no geral. Que quer dizer o quê? Não vai dar tempo de você estudar. Então, você tem que dar prioridade, dependendo da prova que você vai fazer, aquilo que mais cai, aquilo que é mais difícil para você, aquilo que tem maior peso. Então você vai ter que avaliar, você vai ter que colocar na balança o que você vai ter que estudar mais tempo, o que você vai só dar uma olhadinha e o que você não vai olhar. Ou vai dar uma olhada bem superficial só para ter uma ideia do que está falando. Só para você não ficar totalmente perdido se você ver na prova. Saber aproveitar o tempo. Tempo onde? Tempo na aula, tempo em casa e tempo na prova. O que eu quero dizer com tempo na aula? A aula, querendo ou não, já é uma forma de você estar estudando. Então se você presta atenção na aula, é como se você já tivesse estudado uma vez aquela matéria. E eu não vou negar, não vou ser hipócrita, que tem aquelas aulas que a gente não consegue se concentrar. Ou é um professor que você tem birra, ou é uma matéria que você não tem afinidade. Comigo tinha aula que eu simplesmente não conseguia me concentrar. E você vai ficar perdendo tempo nessa aula? Não. Você vai ficar olhando pro céu lá, bobaião, vai ficar dormindo na aula? Não, aí pega uma outra matéria e começa a fazer exercício, começa a estudar a teoria de outra matéria nessa aula que você não consegue. Tempo em casa está bem relacionado à rotina e você saber estudar em casa. E tempo na prova. Tempo na prova é uma coisa que pega muitos alunos, que faz muitos alunos reprovarem. Porque quem vai passar não é apenas a pessoa que sabe mais. É uma pessoa que acha um equilíbrio, saber ter a estabilidade emocional e gerenciar o tempo de prova bem. Eu conheço muita gente que sabe mais do que eu, mas que não passou. Por quê? Porque não conseguiu gerenciar o tempo na prova. Porque não teve estabilidade emocional no dia. Porque estudou tanto, se exauriu tanto, que chegou na hora da prova, deu um branco. Porque estava sem estabilidade emocional. Então você tem que achar um equilíbrio entre isso. Não é para você morrer de estudar. É para você estudar de uma forma que você esteja confortável para passar e que sua mente esteja confortável para passar. E gerenciar o tempo na prova também.
porque o tempo pega muita gente. E você se cobrar na medida certa, porque está relacionado a isso, a achar um equilíbrio de saúde mental e estudos. É o caderno do Enem com maior peso para o curso de medicina na maioria das universidades federais do país, incluindo a UFG, onde o peso é 3. Meu método de estudos. Isso não está relacionado só com ciência da natureza. Essa parte está relacionada com todas as matérias, ciência da natureza, matemática, linguagens e humanas. Eu, quando chegava em casa, primeiro eu estudava as matérias dadas no dia, porque matéria dada é matéria estudada. Isso eu aprendi com os professores meus e eu sempre levo comigo. Matéria dada é matéria estudada. Se você já prestou atenção na aula, você já estudou um pouco. Mas se você chega em casa e já revisa essa matéria que você já tinha prestado atenção um pouco, a absorção do conteúdo é muito maior. Então eu gastava de 2 a 2 horas e meia estudando as matérias que os professores deram no dia. Questão de escolher matéria para estudar. Você vai fazer a análise do PRD, que é uma coisa que eu já estava falando lá atrás, já tinha introduzido lá atrás. O que é PRD? Peso, recorrência e dificuldade. Você vai estudar a quantidade de horas que você vai gastar estudando na matéria, tem que estar relacionado ao peso, à recorrência e à dificuldade. Vamos mesmo, ecologia. É uma matéria que despenca no Enem, todo ano está no Enem. Agora, histologia. É uma matéria que não cai tanto no Enem quanto ecologia. Se você pegar o peso entre elas, é o mesmo, porque elas estão dentro de biologia, que está dentro de ciência da natureza. Peso 3 para histologia e ecologia. A recorrência de qual é maior? Ecologia é maior do que histologia. A dificuldade, isso é pessoal, depende da pessoa. Para mim, histologia é mais difícil do que ecologia. Para mim, ecologia era mais fácil. Só que a recorrência de ecologia era muito maior do que a de histologia. Então, qual que eu gastava mais horas estudando? Ecologia, porque a chance de cair é maior. E analisar questões erradas. Não deixa passar a questão errada. Se você errar a questão na lista, se você errar a questão no simulado, pesquisa na internet a resolução. Não é só pesquisar o gabarito, pesquisa a resolução. Se você não achar, na internet, no YouTube, em fórum, site, escrito, fala com o seu professor, porque é muito importante você tirar as suas dúvidas, ainda mais de questão que você está errando. E fazer provas cronometradas. Se você tiver acesso, faça as provas anteriores do Enem, ou de outra prova que você esteja almejando, uma FUVEST, ou um vestibular, o FMS, o FT. Faça a prova cronometrada, para você treinar o seu tempo de prova. Tempo pega muito aluno. Se você continuar desprezando o tempo, só estudando, estudando, estudando e não praticar em exercício, você vai tomar pau na hora da prova. Você tem que dar a importância ao tempo. E dentro de ciência da natureza, biologia. Como que eu estudava? Eu estudava primeiro no caderno, que é o que o professor passava na sala de aula, e no livro. O livro que eu tinha era o Amabis. É um livro bastante conhecido, que eu gostava muito de estudar por ele. Biologia é uma matéria que tem muitos conceitos, então eu não gostava de estudar biologia por apostila. Porque querendo ou não, a apostila é mais reduzida, é mais comprimido o conteúdo. E conteúdos conceituais não fica muito legal você estudar somente por apostila. Se você tiver acesso ao livro, estude pelo livro. Ah, eu falei que eu estudava 2 a 2 horas e meia do dia, eu gastava revisando as matérias que foram dadas pelos professores naquele dia. O que eu quis dizer foi, eu estudava as matérias que os professores davam no dia primeiro e depois partia para a matéria que eu ia estudar o resto da tarde e o início da noite. Ah, segunda-feira eu vou estudar as matérias que os professores deram, mais ecologia o resto da tarde. Terça-feira vou estudar as matérias que os professores deram na terça, mais arcadismo o resto da tarde. Isso que eu quis dizer. Depois que eu estudava essa matéria, o exemplo que eu dei, ecologia, eu fazia um resumo momentâneo, em forma de brainstorming. O que é isso, resumo momentâneo, que eu chamo de resumo momentâneo? Eu pegava uma folha obsoleta, uma folha de caderno antigo, e saía escrevendo o que eu tinha estudado. Saía escrevendo tudo que eu estava lembrando. Ecologia, relações ecológicas, predatismo, amensalismo, comensalismo, parasitismo, predatismo, herbivalismo. Entendeu? Eu ia escrevendo tudo em formas de ligações,
em forma de parágrafo, mas era um resumo momentâneo. Você podia fazer feio em forma de brainstorm. O que é o brainstorm? É um storm, é tempestade, brain, cérebro, tempestade de ideias. Você ia jogando as ideias no papel, só para você ir fixando. Porque quando você escreve, você fixa mais. Isso é uma coisa que eu fazia muito, escrever a matéria que eu tinha acabado de estudar. Que ajuda muito a fixar. Aí depois que eu fazia esse resumo momentâneo, eu jogava ele fora. Porque a folha já era de caderno antigo, eu nem ia usar. Aí eu jogava fora. Aí no outro dia que eu fosse estudar essa matéria, no outro dia, porque eu não estudava a matéria só uma vez. Ah, eu estudei ecologia em fevereiro, vou deixar, não vou estudar mais nenhuma vez até novembro, até o dia da prova do Enem. Não, porque ecologia é uma matéria que cai muito, eu tenho que estudar de novo. Aí na outra vez que eu fosse estudar ecologia, eu já fazia um resumo permanente. Aí o resumo permanente eu fazia, aqui, eu fazia nessas fichinhas aqui, ó. Aí eu já fazia bonitinho e tal. Esse aqui é de evolução, aí pegava, aí a evolução pegou os dois lados da ficha. Mas tem outra aqui, ó. Sistema excretor. Aqui um néfron aqui, ó. Sistema excretor só usou um lado, aí do outro lado eu fiz sistema respiratório. Aí esse aqui era o meu resumo permanente. Permanente. Voltando. Aí esse eu fazia bonitinho, na ficha. Só que o momentâneo, não. O momentâneo eu fazia no papel e jogava fora no final do dia. Todo dia isso. Estudava, fazia o resumo no papel, momentâneo, jogava fora. Estudava, momentâneo, jogava fora. Estudava, momentâneo, jogando fora. É importante você ir jogando fora, por quê? Porque na outra vez que você fosse estudar, você ia ter que escrever de novo. Você estaria fixando de novo. Quanto mais você escreve, mais você fixa o conteúdo. Então por isso eu jogava fora. Resolução das listas passadas pelo colégio e análise das questões erradas. Lista de colégio, simulado, é uma coisa muito importante. Se você tiver acesso a isso na sua escola, faça as listas. Tente fazer ao máximo os exercícios, porque tem muita questão repetida nos processos seletivos. Então, se você já viu aquela ideia em outra questão, você vai chegar na hora da prova, se essa ideia estiver lá, você vai conseguir responder. Entendeu? Então, quanto mais questão você responde, mais prática você vai ter, maior é a chance de você acertar uma questão para cair na prova. E análise das questões erradas, que foi o que eu já falei, e eu vou insistir nessa tecla. Não deixe a questão errada passar. Se você errar a questão, procura a resolução dela na internet ou tira essa dúvida com o professor. Não deixa passar. Parte de química. Eu estudava no caderno e esporadicamente no livro. Por que esporadicamente no livro? Porque os professores passavam no caderno de uma forma muito completa. Então eu já achava o estudo no caderno suficiente. Só quando eu tinha muita dificuldade na matéria, ou eu precisava de outras palavras para entender, aí que eu ia para o livro. Resumo momentâneo e resumo permanente nas matérias mais conceituais. Matérias mais conceituais da química. Equilíbrio químico. Separação de soluções. É conceitual. Então nessas matérias mais conceituais, eu estudava mais por forma de resumo. Já matérias que têm mais cálculos, eu fazia mais resolução de exercício. Eletroquímica, termoquímica, equilíbrio químico tem uma parte que é de cálculo também, cinética química, essa parte de físico-química, de soluções que também tem cálculo, estequiometria, eu estudava mais fazendo exercício. Porque cálculo, como você treina cálculo? Exercitando provas anteriores. É assim que você treina cálculo. Conceito não. Conceito você aprende lendo a teoria e absorvendo a teoria. Cálculo, aprende como? Exercitando. Resolução de todas as listas ou quase passadas pelo colégio. Porque às vezes você vai ver que não vai ter tempo de você responder todas as listas. Então você pode, igual mesmo, você pega uma lista e resolve, vou resolver 2 exercícios do início da lista, uma lista de 25 questões. Imagina se todos os professores do dia, você tendo 6 aulas no dia, passam listas de 25 questões. Então quer dizer que vão ser 150 questões por dia. Não tem tempo para responder 150 questões num dia. Então você vai pegar, vou fazer numa lista de 25 questões, vou pegar 3 do início, 3 do meio e 3 do final.
E geralmente os professores colocam questões fáceis no início, questões médias no meio, questões difíceis no final. Então você vai pegar questões fáceis, 3, está no início, 3 no meio e 3 no final. Ou 2, depende do seu tempo. E análise das questões erradas, com o professor ou no YouTube. Eu estou insistindo nessa tecla porque o exemplo que eu tenho foi de uma questão que caiu ano passado no Enem, e foi uma questão de uma parte muito específica da química orgânica que a maioria dos professores não citam em sala, que era uma questão falando sobre a coloração de alguns compostos orgânicos. Isso está relacionado às cadeias conjugadas. Era essa a resposta, cadeias conjugadas. Questão 120 do Caderno Azul de 2019. Nenhum professor tinha falado disso, só que na lista de um dos professores tinha uma questão que falava, que tinha essa ideia, esse fundamento. Aí eu vi essa questão na lista e não tinha conseguido responder e fui pedir para o professor responder comigo. Na hora do recreio, num dia lá. Aí ele respondeu a questão comigo. E essa questão, com o mesmo fundamento, essa questão estava no Enem. E uma questão pode te passar ou pode tirar a sua vaga. Então por isso que eu falo, analise as questões erradas. Depois que passou a prova do Enem, no outro dia, na segunda-feira, todo mundo ficava na sala, o que você marcou em tal questão, o que você marcou em tal nessa. Na sala, se tiver 5 pessoas que acertaram, é muito. Parte de física. E eu estudava no caderno, algumas matérias, algumas partes da física, ótica, NHS, já estava bem completo no caderno, então eu não tinha necessidade de ir para o livro. Só que em outras partes, eletrodinâmica, eletromagnetismo, eu gostava de estudar no livro, porque no livro tinha coisas a mais, entendeu? E qual livro que eu usava? Eu usava o Ramalho, Nicolau e Toledo, que eu acho que é da Moderna, editora Moderna. Em física eu resolvia muitos exercícios. Dessas 3 matérias, biologia, química e física, de natureza, disparado, física era a que eu mais respondia exercícios. Porque, querendo ou não, é a matéria que envolve mais cálculos, né? E cálculo você melhora como? Exercitando. Eu resolvia muitos exercícios. Física. Eu escrevia as fórmulas de física numa folha, pegava um papel A4 e colava na parede do meu quarto. Onde? Na parede do quarto? De preferência, no local em frente ao local que você estuda. Você estuda numa mesinha que tem uma parede em frente, cola nessa parede. Que uma hora ou outra você vai olhar e falar, ó, tal fórmula ali. Aí você vai lembrando as fórmulas só de olhar. Aí separava as fórmulas. Fórmulas de mecânica, fórmulas de cinemática, de dinâmica, de eletrodinâmica, de termologia, calorimetria, fórmulas de ondulatória. Coloca na folha A4 e cola na frente. Fazia isso com matemática também. Análise das questões erradas. Já falei 4 vezes, porque isso é muito importante, velho. É muito importante. E conteúdos muito cobrados. Muito cobrados. Em biologia, são ecologia, fisiologia humana. Ecologia, você saber as relações ecológicas. Você saber o que é uma sucessão ecológica. Você saber o que é uma cadeia alimentar, uma teia alimentar. Você saber o fluxo de energia, as relações ecológicas, saber os termos ecótone, biocenose, o que é um ecossistema, o que é uma população, o que é uma comunidade, o que é um organismo, o que é uma espécie, o que é uma espécie, o que é abundância, o que é riqueza, entendeu? É uma matéria com muitos conceitos, mas que é muito legal de estudar também. Fisiologia humana, você saber os sistemas do corpo humano. Ecossistemas e biomas, saber as características de caatinga, mata atlântica, mata de araucária, pampas, cerrado, floresta amazônica, pantanal, mata de cocais, saber o que é uma taiga, uma tundra, saber a diferença entre árido e semiárido. Isso está ligado na geografia também, mas é cobrado na prova de biologia também. Você saber a diferença do clima equatorial para o tropical, essas pegadinhas que sempre caem. Biotecnologia, problemas ambientais é uma matéria que cai muito. Você saber o que é o efeito estufa, as causas do aquecimento global, você saber o que é uma chuva ácida, entendeu? Você saber o que causa o buraco na camada de ozônio,
organelas celulares, mitocôndria, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, lisossomo, núcleo, DNA, RNA e as outras organelas. Complexo de Golgi, já falei, o que é um centríolo, o que é um ribossomo, a membrana plasmática, o que é uma mitose e uma meiose, a diferença entre mitose e meiose. Jeca Tatu, ligar o Jeca Tatu com a literatura, com a ciência. O que mais? Esquistossomose, teníase, elefantíase. Lembrar que a elefantíase é a única verminose transmitida por um vetor, que tem um vetor que é o Culex. Bioquímica. Você sabe as características de proteínas, carboidratos, vitaminas, lipídios e sais minerais. E a água também. E agora partindo para física. Física, matérias muito cobradas são eletrodinâmica, eletrostática, não cai tanto no Enem, eletrodinâmica muito mais. Mecânica, dentro de mecânica está dinâmica e cinemática, ondulatória, a parte de acústica é muito cobrada, que é o estudo do som, calorimetria, energia, trabalho e potência. Energia, trabalho e potência são uma das coisas que mais caem. Tem que estar muito atento com essa parte. E química. Ligações químicas e polaridade, isomeria, equilíbrio químico, soluções, eletroquímica, estequiometria e reações orgânicas. Estequiometria todo ano tem questão, eletroquímica todo ano tem questão, reações orgânicas todo ano tem questão. Soluções eu acho que também tem, todo ano, no Enem. Trocar a área, vou falar sobre matemática. Matemática é um pouco mais reduzido, porque antes eram 3 matérias, aqui agora só uma. Geralmente é o único caderno em que é possível alcançar mais de 900 pontos no Enem, além da redação. Porque se você ver as maiores notas do ano passado, de humanos, de linguagem e de natureza, nenhuma chegou em 900. Então, além da redação, matemática é a única que você consegue passar de 900. É o caderno custo-benefício da prova do Enem. O que eu quero dizer com custo-benefício? No Enem você consegue tirar 800 pontos em matemática acertando 31 ou 32 questões, por aí. Se você acertar todas as fáceis e todas as médias, você já consegue tirar 800 pontos. 800 pontos para você tirar nas outras matérias, em linguagens, em humanos e em natureza, você teria que acertar 42, 41, 40, 43 questões. Então por isso que matemática é o maior custo-benefício da prova. Porque você tem que acertar menos questões para chegar no mesmo tanto de pontos das outras matérias. Entendeu? Em matemática, você acertando 31, olha lá, exemplo. Enem 2019 teve um aluno da medicina UFG que acertou 31 e alcançou 798 pontos. Para você alcançar 798 em humanos, em linguagens, em natureza, você tinha que acertar 39, 40, 41, 42. Você está vendo que você teve que acertar 10 a menos? 10 a menos no universo de 45 é quase 25% da prova. Tem que acertar 25% menos questões para chegar em 800. Então é o maior custo-benefício da prova. Matemática. Disparado foi a matéria que eu mais resolvi exercício no ano passado. Matemática eu já estava com uma base muito boa. Por isso que eu nem focava muito na teoria. Teoria eu pegava mais em matérias como geometria e estatística, que eram matérias que eu não... geometria plana, que foram matérias que eu não tive antes, nos outros anos do ensino médio, então eu tive que me apoiar bastante na teoria antes de começar a resolver exercícios. Mas por que eu resolvia muito exercício em matemática? Porque matemática é cálculo e lógica. Como que você melhora em cálculo e lógica? Fazendo exercício. Pronto. Fazia provas do Enem cronometradas aos domingos, que eu já tinha falado que eu fazia 45 questões em 1 hora e 40, 1 hora e 50. Pra o quê? Eu ir regulando o meu tempo de acordo com o tempo que eu tenho no Enem. Eu gastava a maior parte do estudo da matemática em exercício. Se for para colocar em proporção, ano passado eu gastei mais de 80% do tempo fazendo exercício e mais ou menos 20% do tempo estudando a teoria, em matemática. Nas outras matérias, não. Eu só ia para a teoria quando eu sentia necessidade. Geometria plana, analítica espacial, estatística, análise combinatória.
Por quê? Porque geometria plana e analítica espacial tem muito teorema, tem muita fórmula, tem muita coisa para você decorar. São matérias muito conteudistas. Então, geometria plana. Você tem que saber arcos notáveis. Tem que saber que o ângulo que sai de dentro da circunferência e chega no centro da circunferência é igual ao dobro do ângulo que sai da circunferência e chega do outro lado da circunferência. Tá vendo? É muita coisa para decorar. Analítica, tinha muita fórmula para decorar. De ponto, reta, circunferência. E lembrando de analítica no Enem só vai até circunferência. As cônicas não caem no Enem, para você saber as fórmulas das cônicas. Só cai para você ter uma ideia das cônicas. O que cai ao máximo é ele pedir uma fórmula não. Ele te dá um gráfico e pergunta a fórmula. Qual que é a fórmula disso aqui, dessa função aqui? Aí tem lá, hipérbole, parábola, circunferência, reta ou ponto. Aí pode ser hipérbole ou parábola também. Porque ele te cobra essa ideia de você saber a fórmula de uma parábola, de uma hipérbole. Mas ele não cobra as fórmulas para você chegar na parábola e na hipérbole. Só cobra até circunferência. Então não adianta você estudar fórmula de parábola e de hipérbole, porque não vai cair no Enem. Estatística é muito conteudista, você tem que saber a diferença entre as médias, média aritmética, média geométrica, média ponderada e média harmônica. E saber também desvio geral, que tem uma formulazinha muito chata lá. De análise combinatória, você sabe a diferença de um arranjo, uma combinação, de uma permutação circular, permutação com repetição. Aí nessas matérias eu pegava a teoria. E eu gostava de ver resolução de exercício no YouTube. Por quê? Ou com os professores. Porque às vezes o professor tem uma forma de resolver o exercício que é diferente da sua. Que vocês vão chegar no mesmo resultado. Você pode ter acertado a questão, mas você demorou 5 minutos para acertar a questão e seu professor demorou 1 pelo método dele. Então qual que você vai preferir? O método de 1 minuto. Porque não passa no Enem quem sabe mais. Passa no Enem quem acha o equilíbrio entre saber, ter inteligência emocional, estabilidade emocional e regular o tempo da prova. Não adianta você saber toda a prova e não ter tempo de acabar a prova. Foi o que aconteceu comigo. Faltou tempo para acabar a prova do Enem de matemática. 2 questões eu tive que chutar. Eu errei essas 2 questões. Então, você tem que ter o controle do tempo. Então, quanto mais resolução de exercício você vê, quanto mais métodos de chegar numa mesma resposta você souber, melhor. E treinava tempo de prova e exercícios. Quando eu via que um exercício ia demorar demais, eu pulava pro próximo. Não adianta você ficar gastando 15 minutos no exercício. Não faz sentido. Você não vai ter 15 minutos para responder na hora da prova. Conteúdos muito cobrados de matemática. Funções. Funções é muito cobrado. Todo ano tem questão de funções na prova. Função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial, logarítmica. Todo ano está na prova. Geometria, plana, analítica, espacial. Todo ano tá também. A matéria que é mais cobrada no Enem é geometria, que junta nas 3. Então é a mais cobrada da geometria. Probabilidade está todo ano no Enem. Porcentagem está todo ano no Enem e não é só uma questão. Tem 4 questões de porcentagem. Tem 5, 10 questões de grandezas proporcionais. É muito importante você estar afiado ao extremo em grandeza proporcional. E ainda mais porque essas questões de grandeza proporcional e porcentagem geralmente são classificadas como fáceis pelo TRI. Eu não sei se vocês sabem como funciona o TRI. O TRI é assim, ele classifica, eles fazem uma pré-prova, tipo assim, cada questão eles dão para um número X de alunos responder. Se eles verem que tantos alunos acertaram, eles classificam a questão como fácil. Se eles verem que Y alunos acertaram, eles classificam como médio. Se eles verem que Z alunos acertaram, eles classificam como difícil. Então, passou o Enem. Se todo mundo acertar uma questão, ela é classificada como fácil. Se poucas pessoas acertarem uma questão, ela é classificada como difícil. Então, numa prova do Enem, se todo mundo acerta uma questão ridícula de fácil, que tem questão ridícula de fácil em matemática, tem questão que ele te pergunta, qual o número é mais próximo de 6? 7 ou 20? Tem questão desse jeito. Se você erra uma questão ridícula dessa,
vai passar 1 milhão de pessoas na sua frente. Porque questão fácil, eles dão mais pontos. Por que eles dão mais pontos? Porque se a pessoa erra uma questão fácil, mostra que ela não sabe nada. Então ela perde muito ponto, então ela vai muito para trás. Então você tem que ter domínio das questões fáceis. Você tem que acertar as questões fáceis do Enem. E questão de grandeza proporcional e porcentagem, a maioria delas é classificada como fácil. Interpretação de gráficos e tabelas. Isso está no Enem sempre. Todo Enem tem umas 2, 3 questões disso. Interpretação de gráficos e tabelas. Noções de estatística, você ter noção de o que são cada uma das médias, de você saber o que é um desvio geral, você saber o que está relacionado à regularidade na estatística. E regra de 3 inversa e direta, que está relacionado a grandezas proporcionais. Pensamentos finais. Em casa, estude as matérias com as quais você tem mais afinidade por último. Isso é uma dica que eu dou que aumentou muito a minha produtividade, porque você às vezes pode pensar, como eu pensava também, eu gosto mais de física, então eu vou estudar física primeiro, porque eu gosto mais. Não, você tem que estudar matéria que você tem menos afinidade primeiro e deixar as matérias que você mais gosta por último. Porque chega no final do dia, se você deixar a matéria que você não gosta para estudar no final do dia, você não vai ter motivação, aí você vai estudar por estudar. Você nem vai lembrar no outro dia o que você estudou. Você fala, eu li aquilo lá, mas eu nem lembro direito. Então se você deixar uma matéria que você gosta, você se sente motivado para continuar estudando no final do dia, se você já está cansado. Eu mesmo, eu deixava para estudar física e biologia no final do dia. Aí, digamos, 7h30 eu acabava a matéria que eu tinha falado, vou estudar essa matéria por dia. Aí eu acabava e queria continuar estudando, eu falava, vou estudar física então. Vou ficar 1 horinha aqui respondendo exercício físico, das 7h30 às 8h30. Aí eu começava, 7h30, fazendo exercício físico, fazendo exercício. Aí na hora que eu olhava no relógio era 9h20. Eu tinha passado 2 horas, eu nem tinha percebido. Por quê? Porque é uma matéria que eu gosto muito. Matéria que você gosta, você estuda que você nem vê o tempo passar. Sua produtividade é muito maior em matéria que você não gosta. Então você tem que deixar a matéria que você não gosta por último. Outra dica é, na hora da prova, leia inteira. Não perca tempo em questões que você acha que são grandes. Porque lembra que eu falei que tem questões ridículas de fácil na prova do Enem? Se você começa a responder o caderno de matemática na ordem que ele aparece, vai, igual mesmo, da questão 1 a 45. Vai ter uma questão 20 que só dá para fazer em 15 minutos. Só que se você gasta 15 minutos na questão 20, vai ter uma questão, não vai dar tempo de você responder a questão 43, 44 e 45, se você for responder na prova, na sequência. E se a 43, 44, 45 for aquela ridícula de fácil? 1 milhão de pessoas vai passar na sua frente. Entendeu? Então é importante você ler a prova inteira primeiro. Você vê lá, essa questão 1 é ridícula de fácil, então já faço. Essa questão 2, ela não é ridícula de fácil, mas eu faço em 2 minutos. Faz. Essa questão 3, essa questão aqui vai mais 5 minutos. Pula. Essa questão 4, difícil também. Pula. Questão 5, difícil também. Pula. Questão 6, fácil. Já faz na hora. Questão 7, fácil. Já faz na hora. Aí no final, você volta respondendo as difíceis. Porque se não der tempo de você responder a difícil, você vai perder menos coisa, menos pontos, do que se não desse tempo de você responder uma fácil. Questões fáceis te tiram menos... Desculpa. Questões fáceis te tiram mais pontos se você errar do que questões difíceis. Então se for para escolher entre deixar um em branco, um ridículo de fácil, e deixar em branco uma difícil, o que você vai escolher? Deixar em branco é difícil. Então por isso que você tem que ler a prova inteira, para você achar todas as fáceis. Se você estiver errando muitos exercícios em uma matéria, volte na teoria. Se você estiver errando muito exercício em uma matéria, não continue insistindo, vou continuar tentando exercícios na matéria. Se você está errando é porque você tá fraco na teoria em algum aspecto. Volta na teoria, lê tudo de novo. Se você ainda tiver com dúvida, tira a dúvida com o professor. Mas não continue resolvendo exercício. Você pega uma lista de 10 exercícios, você errou 8. Tem alguma coisa errada. Volta na teoria. Sorte existe na hora da prova, mas só quem está preparado consegue aproveitar. Sorte vai existir. Você vai ter a sorte
Você não. Alguém vai ter a sorte de cair no Enem conteúdo que ele domina. Mas ele só vai conseguir aproveitar essa sorte por quê? Porque ele domina aquele conteúdo. Se cair uma questão ridícula de fácil, se você sabe responder, sorte sua. Se você não sabe responder, é porque você não está conseguindo aproveitar a sua sorte. Entendeu? Porque você teve a sorte de cair uma questão fácil, mas você não está conseguindo aproveitar. Então a sorte existe na hora da prova. Vai ter sorte de cair só conteúdo que eu domino? Pode ter essa sorte. Mas por que vai ter essa sorte? Porque eu estou dominando muito conteúdo. Quanto mais conteúdo eu domino, maior a chance de cair um conteúdo que eu domino. Porque mais conteúdos você domina. E por último, queria desejar boa sorte para vocês. Que vocês saibam aproveitar essa sorte. E eu espero todos vocês na Federal ano que vem. Gostaria de agradecer também o convite do Vem para a Federal, que é um projeto muito lindo, que tem um propósito muito lindo, que é levar a educação para todos, ainda mais no contexto de Brasil, que a gente vê que a educação está sendo tão desvalorizada, e eu agradeço de coração o convite. Muito obrigado e boa sorte para vocês nessa caminhada do Enem.